senhores, em primeiríssimo lugar, é muito importante mesmo agradecer a presença hoje aqui do ministro Sérgio Moro. Aliás, a presteza que sempre verificamos toda vez que nós precisávamos da presença do então juiz Sérgio Moro e hoje do ministro da Justiça. Eu falo isso, senhora presidente, em respeito ao cargo que o ministro exerceu, cargo que outrora ocupei com orgulho, com respeito, com humildade, como também igual respeito à magistratura, que é o último guardião do cidadão, que, através da sua instância superior, faz o controle da constitucionalidade e, consequentemente, do Estado democrático de direito. Eu, como sempre, não cuidarei de atacar a Lava Jato. Eu sempre defendi a Lava Jato e sempre defendi todas as investigações. Mesmo antes de nós termos na nossa legislação a colaboração premiada, eu sempre defendi a colaboração premiada como um instrumento eficaz para se combater o desvio do dinheiro público. No Ministério da Justiça, cheguei a defendê-la por onde andei, ou seja, a sua inclusão na legislação brasileira. O ministro Sérgio Moro sabe que este Congresso, que Vossa Excelência representa hoje ao presidir essa importante Comissão de Constituição e Justiça, foi responsável por muitos avanços na legislação de combate à corrupção. Nós tivemos uma eficaz, façamos essa compreensão, combate à corrupção, porque o Congresso disponibilizou leis e instrumentos importantes para que isso se fizesse. Eu considero, ministro Moro, que essa audiência pública, essa conversa, essa inquirição é uma preliminar para a sabatina que nós vamos fazer aqui, todos nós, quando o senhor for indicado para o Supremo Tribunal Federal, fato, aliás, já anunciado pelo presidente da República. É muito importante que aqui se esclareça tudo. Absolutamente importante. Eu defendo a sua presunção de inocência, o direito de defesa e acho, mais do que isso, que o senhor não está obrigado a responder sobre questões concretas desses vazamentos, desse noticiário. Mas são coisas graves, muito graves. O editorial do dia 11 de junho do Estado de São Paulo diz o seguinte: fariam bem o ministro Sérgio Moro e os procuradores envolvidos nesse escândalo, o primeiro se renunciasse e os outros se afastassem da força-tarefa até que tudo se elucidasse. Em outro editorial, este já do dia 12, eu citei o do dia 11, dos heróis e das leis, o Estado de São Paulo diz: as reações à divulgação do conteúdo de conversas atribuídas a integrantes da Força-Tarefa da Lava Jato e a Sérgio Moro, havidas quando o atual ministro da Justiça era o juiz responsável pelos processos relativos à operação, a lei, mais adiante, a lei parece estar sempre em segundo plano no debate entre aqueles que veem Sérgio Moro e alguns procuradores da Força-Tarefa da Lava Jato, em especial Deltan Dallagnol, como heróis nacionais e os que neles apenas enxergam parcialidade, ardis e dissimulação. É evidente que nada de aproveitável pode sair de discussões em que os interlocutores nem sequer admitem a hipótese de rever suas convicções ante a irrefutabilidade dos fatos e tampouco do comando da lei. E
e para encerrar essas citações, o Hélio Gaspari, que para muitos é o maior jornalista brasileiro vivo, num célebre artigo que escreveu, Moro pede para sair, ele diz que as mensagens de Moro e de Dallagnol deram um tom bananeiro de credibilidade da Operação Lava Jato e mudaram o eixo do debate nacional em torno de seus propósitos. O ministro e o procurador reagiram como imperadores ofendidos, tocando o realejo da invasão de privacidade. Parolagem, diz o Hélio Gaspari. Dispunham... Presidente, eu já vou fazer. Se Vossa Excelência eu não quero quebrar a regra absolutamente. Conclua, por favor, o raciocínio. Eu quero colaborar para que nós possamos extrair o máximo dessa audiência, de modo a espancar qualquer dúvida. Sem dúvida, e não esquecendo que você terá réplica também, senador. E concluindo o que diz o Hélio Gaspari, dispunham de uma rede oficial e segura para trocar mensagens e decidiram tratar de assuntos oficiais numa rede chumbrega e privada. Noves fora essa batatada precisam explicar o conteúdo de suas falas. Sem explicações, a presença dos dois nos seus cargos ofende a moral e o bom senso. No caso de Moro, ofende também a lei da gravidade. Ele entrou no governo amparado por Jair Bolsonaro e agora depende do seu amparo. Se o capitão soltar, ele cai. Portanto, eu não vou fazer perguntas sobre esses vazamentos. Eu me permito, ministro, fazer algumas perguntas. São uma, duas... Os senadores estão me cobrando aqui o tempo. Eu indagaria, então, se Vossa Excelência já entraria nos 2 minutos da réplica e o senador... Não, eu queria fazer as perguntas para ouvirmos... eu vou dar 1 minuto a Vossa Excelência. Os senadores estão... Eu compreendo, presidente, é só que os senadores aqui estão levantando a mão e pedindo que nós sejamos isonômicos na igualdade. Então, eu vou dar mais 1 minuto a Vossa Excelência para fazer as perguntas. Eu faço um apelo a Vossa Excelência para que nós possamos extrair da honrosa presença do ministro nessa comissão o máximo que pudermos. Vossa Excelência terá mais 1 minuto disposto a colaborar. E Vossa Excelência poderá se reinscrever novamente e terá aí o tempo que for necessário. Mais 1 minuto. Primeira pergunta. Eu torço para que o senhor responda pela negativa, porque assim ficará melhor para o senhor, para este Congresso, para o Brasil, para a sua biografia. A lei contra as organizações criminosas, Lei 12.850, de 2/8/2013, que eu tive a satisfação de colaborar como presidente do Congresso Nacional, contemplou a colaboração premiada. Muitos dizem ser a primeira norma do Brasil que permitiu a delação. O senhor teve destacado papel nesse procedimento a partir da vigência da lei. De alguma forma, o senhor participou de algum termo de colaboração antes da lei de 2013? E se o senhor puder, por favor, responder sim ou não, e se sim, qual a colaboração que o senhor fez antes da lei? Com a palavra o ministro. Bem, só para esclarecer, senador, eu realmente tenho atendido os convites sempre convidados. Eu lembro aqui, posso estar errado no ano, mas lembro que em 2016, Vossa Excelência até me convidou gentilmente para vir aqui ao Senado para discutir o projeto de lei de abuso de autoridade. Vou lhe confessar, senador, que muita gente me disse, não vá, que o senhor vai ser agredido. Eu falei, olha, como é que eu não vou no parlamento, né, discutir um projeto de lei, tendo sido convidado, e eu vim. E, pelo menos, a minha experiência foi muito gratificante, foi ótimo. Eu destaquei sua presteza sempre. No que se refere aos comentários, a minha avaliação, senador, é que na divulgação inicial houve um sensacionalismo exacerbado. E algumas pessoas, na primeira leitura daquela divulgação, embarcaram na tese da teoria do conluio, da teoria da conspiração. Mas... não, eu vou chegar lá... Eu tenho meu tempo, né?
Tá, então as pessoas embarcaram nesse sensacionalismo relativamente ao conteúdo daquelas supostas mensagens. Verificado isso com mais calma, com mais cautela, a conclusão, né, até menciono aqui um estudioso lá, já mencionei um estudioso lá, que tem um site específico sobre anticorrupção, The Global Anti-Corruption Blog, Matthew Stephenson. Ele escreveu um primeiro artigo criticando severamente aquelas mensagens. Uma semana depois, 17, depois de uma reflexão maior, ele escreveu o incrível escândalo que encolheu. Novas reflexões sobre os vazamentos da Lava Jato. Nós lemos, nesse final de semana, no Correio Brasiliense, o ex-ministro presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Carlos Veloso, né, literalmente aqui indagado sobre a impropriedade dessas comunicações, e veja, supostas comunicações, porque ele diz assim, o que li a respeito da imprensa é que o juiz Sérgio Moro teria conversado com o procurador a respeito de algo relativo à denominada Operação Lava Jato. Na conversa noticiada não vi nenhum diálogo relativo a um caso que envolvesse combinação de procurador a respeito de provas a serem produzidas para alcançar um determinado fim. Haveria um momento em que o procurador diz que repetirá pedido que for indeferido pelo juiz tribunal e o juiz Moro acrescenta que somente seria possível com a existência de novos fatos ou fatos graves. Sobre vazamento. E parece que o novo pedido foi indeferido. Eu não perguntei sobre vazamento. Eu acho até que o senhor não deve responder sobre nada. Senador Renan, ele está no tempo dele. Vamos aguardar e Vossa Excelência terá réplica também. Sim, vamos apenas aguardar. Ele declinou e, portanto, eu dei apenas mais um minuto. O ministro está concluindo. Eu vou restituir o tempo de Vossa Excelência para que possa fazer os esclarecimentos devidos. No que se refere à sua pergunta objetiva, senador, antes da lei que tratou das organizações criminosas, nós tínhamos a Lei 9.034, salvo engano, que é de 1995. E essa lei tinha uma tipificação não muito adequada de organizações criminosas, mas ela já previa a delação premiada. Utilizava o termo delação premiada, previsão de redução de sanções em caso de colaboração, assim como havia uma série de outras leis esparsas, como a Lei 7.492, que é de 1986, que trata também de redução de pena em caso de colaboração. Então, as autorizações legislativas pré-existiam. Isso havia uma situação legal que permitia que houvesse essas colaborações. A questão da colaboração lá por escrito é apenas uma questão de forma, então, que veio a Lei 12.850 e regulou isso, colocou de uma maneira mais explícita. Então o senhor conhece e fez delação antes da lei? Não, eu não fiz. Quem faz os acordos de colaboração homologa. sempre foram o Ministério Público. Senador Renan, Vossa Excelência vai ter a réplica se não ficar satisfeito com as respostas do ministro. Eu queria fazer perguntas objetivas. Vossa Excelência terá o tempo e sua réplica, por favor. Vazamento. Eu entendo, mas o ministro está na função... Eu acho que tem que ser respeitado também as nossas inscrições. As inscrições vão ser respeitadas, o tempo está sendo cumprido. Dei apenas mais um minuto para o senador presidente Renan Calheiros. Vamos aguardar, senador, a resposta do ministro e Vossa Excelência terá o tempo de 2 minutos para as suas considerações e réplica. Senador, eu não entendo o objetivo da pergunta, mas sim, houve colaborações e relações anteriores à lei, estava autorizado legalmente, foi feito, era feito pelo Ministério Público. E houve recurso do Ministério Público à homologação? Recurso contra a homologação? Sim, ou de alguém? Isso não me parece que não me lembro disso. Se o senador tiver uma referência concreta, quem sabe eu posso até responder isso especificamente. Mas, assim, eu vou lembrar da minha atuação de 22 anos de juiz. Eu tenho aqui um acordo de delação premiada. Com a palavra, senador Renan Calheiros, para a sua réplica. Eu tenho um acordo de delação premiada que Vossa Excelência fez antes da vigência da lei. Com perdão de pena, com prisão, com determinação para que a pessoa beneficiada continuasse gravando. Uma coisa, quando me apresentaram, eu não acreditei. Eu queria fazer outras perguntas. Como disse, não sobre vazamento. O senhor ainda aprova
a integralidade das 10 propostas, como as defendeu, nós vamos, na próxima semana, votar. O senhor ainda aprova as 10 propostas do Ministério Público, como as defendeu na época apresentada? Outra pergunta, o senhor pode responder todas de uma vez. O senhor, em algum momento, foi informado, ou soube, ouviu, que o ex-procurador Rodrigo Janot montou uma central de grampos na Procuradoria-Geral da República, mandou gravar pessoas, ou tinha despachantes especializados para fazer vazamentos, e até um coordenador geral dessas delações? O que é que o senhor acha do procedimento de Marcelo Miller, do procurador Marcelo Miller, que foi o coordenador das principais delações da Lava Jato e foi pego com a mão na botija da JBS, com dinheiro em conta e com dinheiro em conta de advogados com quem tinha relação? Uma outra pergunta, ministro. O ministro Luiz Fux, na última segunda-feira, nos brindou com uma aula de direito ao versar sobre a imparcialidade do juiz. Com a ênfase necessária, ele disse que a imparcialidade do juiz tem que ser olímpica. O senhor concorda com isso? Em algum momento, o senhor tratou... Última pergunta, senador Renan, por favor. Assim é impossível, assim a senhora... Não, eu tenho que, por obrigação e dever de ofício, como presidente, de forma imparcial... Então, eu vou ler rápido para fazer mais duas. Eu preciso... Em algum momento, o senhor... Última pergunta, senhor presidente. As demais poderão ser encaminhadas por escrito ao ministro da Justiça, que poderá estar respondendo. Então, a última pergunta. Eu tinha 13 perguntas, me desculpe a coincidência, mas eu vou fazer a última pergunta, já que Vossa Excelência me concedeu esse direito. O senhor soube que uma decisão de 2018 proibindo a Receita Federal e o Tribunal de Contas de ter acesso a documentos e informações dos delatores? O senhor, em algum momento, tratou desse assunto ou foi consultado, mesmo que informalmente? E eu vou, presidente, desde já agradecido as respostas do ministro Sérgio Moro, mandar todas as perguntas para que sejam publicadas. E, quem sabe, Vossa Excelência, como presidente da comissão, possa providenciar a resposta do ministro Sérgio Moro, mesmo que seja escrita. Essa atribuição não me cabe, mas eu me prontifico a encaminhar através da comissão, senador. Com a palavra ao ministro. Senador, sobre as 10 medidas, eu precisava reavivar minha memória sobre elas especificamente, porque, de fato, no ano de 2016 ou 2017, eu vim até aqui no Congresso falar sobre elas, tal. Era um projeto do Ministério Público, eles que fizeram lá as 10 medidas especificamente. A minha postura geral era de apoio às 10 medidas. Eventualmente tinha alguma divergência específica em relação a alguns pontos, mas no momento o meu papel eu entendia que era mais um momento de dar apoio. Depois disso foi votado na Câmara, houve uma certa mudança substancial do texto. Eu não sei exatamente em que termos que está aqui no Senado, Me disseram que foi feito um novo relatório ontem, então precisaria dar uma olhada para poder fazer uma afirmativa mais conclusiva quanto à minha opinião pessoal sobre essas questões. Sobre o Rodrigo Janot, eu não tinha um contato com o Rodrigo Janot, ele era o Procurador-Geral da República aqui em Brasília, e cuidava dos processos em Brasília, e eu cuidava dos processos lá em Curitiba como juiz. Então, os papéis eram diferentes e, por outro lado, não existia, vamos dizer assim, um tipo de qualquer espécie de interlocução maior com o Procurador-Geral da República. No se refere ao Marcelo Miller, o que eu conheço do caso, senador, é basicamente o que vi nos jornais. Então é complicado emitir qualquer juízo de valor. Eu não participei das investigações, não são casos meus,
Né? As colaborações que passaram na minha mão, que eu homologuei, eu tenho convicção ali da validade delas. Né? Eventualmente, podia até discordar no mérito de alguma delas, mas é um acordo que cabe lá ao Ministério Público e ao colaborador, assistido pelo defensor. O que eu tinha a posição era tratar isso com uma certa deferência, já que era uma escolha das partes. Né? Mas eu não sei detalhes desse negócio de JBS, não foi um caso meu especificamente. A questão do ministro Fux, concordo com a posição dele, já manifestei pessoalmente meu apreço pessoal pelo ministro Fux, eu acho que é um grande ministro, assim como vários outros grandes ministros do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal é uma instituição que tem que ser valorizada, é uma instituição central dentro do nosso sistema republicano, tem aí desde 1891, isso mesmo nós considerando